Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor. Queridos, aqui quem vos fala é o pastor Henrique Nunes, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Vicente Ferre. Igreja que tem como pastor titular o pastor Antonino Tavares Guimarães, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais pastores que estão conosco neste momento de devocional. Na pessoa do pastor presidente da nossa convenção, eu quero saudar a toda a mesa diretora, na pessoa do nosso coordenador geral da Secretaria de Educação Cristã, eu saúdo todos os professores, superintendentes e alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição do nosso terceiro trimestre, que tem como tema geral a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E a lição de número 4, que será estudada no próximo domingo, dia 27 de julho, traz como tema principal uma igreja cheia do Espírito Santo. O textuário diz-nos: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. A verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. E para nosso devocional de hoje, segunda-feira, Mateus capítulo 19, versículos 19 ao 23, que tem como epígrafe suportando as provações. Diz-nos assim a palavra: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. A palavra de Deus está nos orientando que há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, nós suportamos as aflições. A verdade prática diz que nós oramos com poder e nós ousamos em testemunhar de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que as perseguições são muito visíveis. A igreja está passando por um momento muito complexo na história da humanidade. Mas é preciso que nós entendamos que a palavra de Deus continua a mesma. As promessas de Deus continuam as mesmas. Nós precisamos suportar todas essas provações, sabendo que o Espírito do Senhor hoje, ele testifica com o nosso espírito, nos dando a certeza de que nós somos filhos de Deus. Além do mais, ele é o nosso consolador, ele é o paracleto divino, ele veio para estar com a igreja, para ajudá-la na continuidade da obra que Jesus veio realizar aqui na terra. Ao longo de toda a história, a igreja sempre foi perseguida, a igreja foi humilhada, a igreja foi presa. Muitos dos nossos irmãos morreram em prisões terríveis, mas
por terem as suas vidas cheias do Espírito Santo, eles nunca desistiram, continuaram orando, continuaram com ousadia, pregando o Evangelho, deixando para nós este legado, essa responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho maravilhoso. Um trabalho árduo, um trabalho que exige muitos sacrifícios e muitas vezes até mesmo o sacrifício da própria vida, como nós podemos constatar na palavra de Deus e também nos anais da história. A Bíblia nos diz que a partir do capítulo 4 do livro de Atos, nós já podemos perceber as grandes perseguições e aflições que a igreja já sofria naqueles dias. Pedro e João, por causa do milagre operado na vida do coxo que estava sentado à porta do templo chamada Formosa, foram presos, foram humilhados, foram açoitados. Não muito depois daqueles dias, Estevão, um dos diáconos que havia sido separado para suprir as necessidades sociais da igreja, mas que, juntamente com Filipe, também foram dotados de uma capacidade excepcional de pregar o Evangelho, pois eles eram cheios do Espírito Santo, também foi vítima dessa perseguição. Mas a perseguição a Estevão foi ao extremo, chegando ao ponto de apedrejá-lo e ele morrer fora da cidade. Mas a Bíblia diz que ao levantar os olhos aos céus, Estevão contemplou o Filho de Deus em pé, esperando a sua chegada. E também, quando ele abria os seus lábios para ministrar a palavra, as pessoas rangiam os dentes, tapavam os ouvidos, porque não conseguiam suportar o poder, a autoridade da mensagem que Estevão pregava. Quando nós encontramos na Bíblia Sagrada, nos tempos mais remotos, nos tempos do Antigo Testamento, jovens como Daniel e seus companheiros, que foram levados para a Babilônia, e lá eles suportaram todas as aflições, não sentaram na mesa do rei, não comeram da sua comida, não beberam da sua bebida, foram parar na cova dos leões, foram parar na fornalha ardente, mas sobreviveram a tudo isso, porque eram pessoas cheias de Deus. E hoje nós estamos precisando de pessoas cheias de Deus. Eu costumo dizer que a igreja está precisando, Deus está precisando de candidatos à fornalha. E onde estão esses candidatos? São pessoas que devem ser cheias do Espírito de Deus para suportar todas as aflições desta vida. Continuemos firmes no propósito de servir, de adorar a Deus e enchamo-nos a cada dia do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos conduzirá em meio a todas as aflições da vida, nos fará suportá-las e vencê-las para a glória do nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, esteja sobre cada um de nós e a presença atuante e consoladora do Espírito Santo seja sobre as vossas vidas agora e sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.